Meus queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria estarmos juntos neste acampamento PHN, na reta final de tantos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude. Muitos de nós estamos nos preparando para esse encontro. Achávamos no ano passado que seria um encontro com o Papa Bento XVI. E Deus nos deu o Papa Francisco. Bento XVI irá acompanhar nas suas orações este momento importantíssimo de evangelização para tantos jovens. E o Evangelho de hoje é muito propício para falarmos exatamente deste mensageiro de Deus que nós iremos receber, o Papa Francisco. Pouca gente sabe, porque o Papa é recente, é novo, então pouca gente se deu conta disso. Mas o Evangelho de hoje é o lema de ordenação episcopal do Papa Francisco. O lema dele é baseado neste Evangelho que nós acabamos de ouvir. O Evangelho da vocação de São Mateus. O lema do Papa Francisco é miserando atque eligendo, em latim. É uma frase que eu já vou explicar para você, mas ela é tirada de um discurso, de uma homilia, de um sermão de um monge inglês do século VIII chamado São Beda o Venerável. Beda, B-E-D-A, Beda, esse é o nome mesmo dele. São Beda fez uma homilia e na homilia ele notou isto. Eu vou ler para você a tradução que eu fiz. Aqueles que depois quiserem acessar e ver essa tradução, eu não encontrei em lugar nenhum, em nenhuma língua, a não ser no original em latim, o texto inteiro. Você tem trechinhos por aí, em inglês, em italiano, mas eu me dei o trabalho, já que é um texto tão importante para o Papa Francisco, eu me dei o trabalho de pegar o texto em latim e traduzir para o português. E está lá no meu site, padrepauloricardo.org, se você quiser depois acessar para você ter esse texto. Acho que é importante, faz parte do nosso carinho para com o Papa, conhecer essas coisas que o inspiraram, né? Esse texto que inspirou tanto o Papa Francisco. Eu vou ler somente a partezinha final. No site vocês encontram o texto mais amplo. Ele diz assim: assim Jesus viu o publicano, São Mateus, e porque viu, para dele ter misericórdia e para o eleger, disse-lhe: segue-me. Essa é a frase, para dele ter misericórdia e para o eleger. Em português fica comprido, em latim ele é sintético. Miserando, para ter misericórdia dele. Atque eligendo, e para o eleger, para o escolher. Disse: segue-me. Disse: segue-me, para que o imitasse. Disse: segue-me, não tanto para uma atitude dos pés, como para uma atitude moral. Quem diz que permanece em Cristo, deve caminhar como Ele também caminhou. Ou seja, não ambicionar as coisas terrenas, não buscar o lucro passageiro, fugir das honras, desprezar o mundo. Tudo abraça de boa vontade para a glória do céu, a todos ser útil, amar, não infligir injúrias a ninguém e sofrer pacientemente as que lhe foram dirigidas, assim como suplicar o perdão do Senhor para os acusadores.
Nunca procurar a sua glória, mas sempre a do Criador. E quando puder crescer no amor das coisas, do alto. É agindo assim que se seguem os passos de Cristo. Esse é o texto inteiro que eu gostaria de comentar e explicar para vocês. O resto do texto, dessa parte central da homilia de São Beda, estará no meu site, padrepauloricardo.org. Vejam, meus queridos, é importante essa intuição. A gente acha que Deus olha para a humanidade e então, quando Ele vê a humanidade, no meio da humanidade Ele vê alguém que é santinho, alguém que é imaculado, alguém que é super especial, que não tem pecados, e diz: nessa multidão de pecadores, espera aí, você lá, o imaculado ali, o santo, o maravilhoso, eu te escolho para uma missão. É exatamente o contrário. Jesus, no Evangelho de hoje, na escolha do publicano, do pecador, Mateus escolhe Mateus no meio do seu pecado. Na banca de impostos, na coletoria de impostos, e no meio do pecado, Jesus diz: segue-me, eu te escolho. E por que Ele escolheu? Escolheu porque teve misericórdia. E por que teve misericórdia? Para escolher. Ou seja, a nossa vocação é o caminho de nossa salvação. Se eu não seguir a minha vocação, eu não encontrarei o caminho da salvação. Meus queridos, Deus nos chama para salvar os outros. Deus nos chama para ser pescadores de homens. Deus nos chama para evangelizar. E no processo de salvar outros, evangelizar, nós somos salvos. Essa é a maravilha de Deus. Essa é a grandeza e essa é a intuição do Papa Francisco. Quando o Papa foi escolhido bispo, ele era um padre jesuíta e foi escolhido como bispo auxiliar de Buenos Aires. Nesse momento da sua escolha, quando o Papa João Paulo II, o bem-aventurado João Paulo II, o escolheu para ser bispo auxiliar, ele se lembrou desta frase de São Beda, o venerável: miserando. Deus teve misericórdia. E porque teve misericórdia, me escolheu. E porque Deus me escolheu? Porque teve misericórdia de mim. Miserando atque eligendo. Vamos parar um pouco para saborear, porque a palavra de Deus precisa ser saboreada, precisa ser olhada de perto com o coração. Assim como a gente saboreia os alimentos, é importante, né, saber saborear os alimentos. A minha nutricionista está aqui, doutora Gisela Savioli, e ela me ensinou a mastigar os alimentos 33 vezes antes de engolir. Tem que dar uma passeada na boca, tem que saborear. Você sabe de onde vem a palavra, o que é que deriva da palavra saborear? Sabedoria. Sabedoria é isso. Sapere, em latim, sapere quer dizer degustar. Você tem que pegar a palavra de Deus e ruminar, e mastigar, e saborear. Somente assim se torna sabedoria. Quando você pega aquela palavra e vai e medita. Quando você finalmente enxerga a verdade que está naquela palavra, parece que dá aquele clique, que você enxergou aquela verdade,
ali fica difícil você dizer para os outros o que é que você enxergou. Não sei se você já teve essa experiência. Acho que todo mundo já teve essa experiência de você ouve a palavra de Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas tem um dia que aquilo cai no seu coração e cai de um jeito que você fica sabendo, puxa, como é que eu transmito isso agora para os outros? Como é que eu ponho em palavras? Como é que eu consigo colocar em palavras? Isso é a sabedoria. Você contemplou uma verdade. Quando isso acontece, é porque você contemplou uma verdade. As verdades, elas estão num nível de abstração superior, muito mais alto do que as nossas palavras. Nossas palavras já são abstratas. Quando você diz cadeira, essa palavra cadeira, ela é abstrata, ela serve para uma cadeira e para estas milhares de cadeiras que estão aqui no centro de evangelização. Serve para todas elas. Isso é abstrato. Mas a verdade está num nível acima das palavras. E é por isso que quando você contempla uma verdade, você dificilmente consegue depois explicar para as pessoas. E é isso que eu vou tentar fazer hoje com vocês. E é isso que a gente faz em todas as pregações. Uma pregação, o que é? É tentar transmitir para as pessoas a verdade que você contemplou. É tentar levar o outro a enxergar aquilo que você enxergou. Tentar fazer com que o outro tenha aquele clique, né? Aquela intuição. Em inglês tem uma palavra, um insight. Sight é visão, in é dentro. É você enxergar com o coração. Você tem aquele insight. Pois bem, vamos ver então. Como que nós vamos saborear essa palavra que é o lema do Papa Francisco? Pois bem, ele hoje, o Papa Francisco, lançou uma encíclica. A encíclica Lumen Fidei, a luz da fé. E nessa encíclica, o Papa diz assim: a fé, ela é uma experiência de caminho. Como foi que começou a fé? O nosso pai na fé, Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus e ele saiu. Ele teve que sair num êxodo. Ele teve que sair da sua terra e ir onde Deus ia mostrar. E caminhando, a sua fé foi aumentando. É na vida, é no dia a dia que a fé vai aumentando. O Papa recorda também da fé do povo de Israel. O povo de Israel também saiu de lá, do Egito, da terra da escravidão, saiu de lá, da escravidão do faraó, e caminhou no deserto. E é este caminhar, esse sair, esse deixar e caminhar que produz em nós a fé. Muito bem, meus irmãos, se nós queremos ter fé, se nós queremos ser de Deus, se nós queremos ser gente do bem, que é Deus, Deus é o sumo bem, se nós queremos ser não somente gente de bem, mas queremos ser gente do bem, do sumo bem, que é Deus, você tem que sair. Você precisa sair. Abraão saiu da sua terra, o povo de Israel saiu do Egito, Mateus saiu da sua banca de impostos. Você precisa sair da sua miséria, você precisa sair da mundanidade. Esse é um tema recorrente, esse é um tema que volta sempre nas pregações do Papa Francisco. Nós não podemos ser mundanos. Se você é mundano, você está transformando a igreja numa ONG. Uma ONG que faz coisas importantes e faz benfeitorias, mas você
não é cristão. Para ser cristão, nós não podemos ser mundanos. E o que é que isso significa? Mateus estava lá. São Beda, o venerável, ele diz por que é que ele estava lá. Ele diz que Mateus estava na banca de impostos como quem tem confiança nas coisas materiais. O que é um publicano? Um publicano não é simplesmente, como nós temos hoje, um funcionário da Receita Federal, um sujeito que é encarregado de recolher os impostos. Não é isso. Publicano naquela época era um sujeito que recolhia os impostos e nesse processo enriquecia. Porque os romanos, eles eram bastante espertos, então eles faziam assim: chamavam um sujeito que tinha uma certa liderança naquela região e dizia para ele: olha, eu estou vendo que você tem bastante tino empresarial, então você vai ser o coletor de impostos. No fim do ano, eu venho aqui buscar, vamos chutar um número aí para a gente ter ideia, eu venho aqui buscar R$1 milhão. Você trate de coletar esses impostos. O que me interessa é que você me dê R$1 milhão. E assim o publicano ficava lá na banca de impostos, recolhendo impostos das pessoas, extorquindo dinheiro das pessoas. Se as pessoas não pagavam, ele mandava os soldados romanos prenderem. No fim do ano, ele tinha recolhido 2 milhões, entregava 1 milhão para os romanos, outro 1 milhão ele ficava. Está entendendo? Era uma pessoa que enriquecia com a miséria do povo. Ele enriquecia porque ele estava totalmente indiferente com o próximo. Enriquecia e roubava dinheiro dos impostos porque o seu coração tinha se tornado um coração metálico, um coração de metal, feito de prata, feito de ouro, feito de cobre. O cobrador de impostos não tinha somente as moedas de metal em cima da sua mesa, ele tinha um coração de metal, um coração insensível, um coração frio, um coração de quem só olhava para as coisas. Na sua encíclica Lumen Fidei, que foi lançada hoje, Papa Francisco diz o que é uma idolatria. Ele cita a frase de um filósofo judeu chamado Martin Buber, um filósofo personalista. Uma frase que Martin Buber gostava de citar, que é a seguinte: idolatria é quando um rosto se aproxima com reverência de algo que não é outro rosto. Idolatria é quando você, ao invés de se aproximar do rosto de Deus com reverência, você se aproxima das moedas da sua coletoria de impostos, você se aproxima do seu carro, você se aproxima do corpo da sua namorada, do seu namorado, você se aproxima da bebida, das drogas, você se aproxima dos seus apegos, você se aproxima das coisas que você faz com reverência e trata os outros rostos com indiferença. Porque se você se aproxima do rosto de uma pessoa e vê nela um reflexo de Deus, da bondade divina, e respeita aquela pessoa e ama aquela pessoa, você então está numa atitude cristã correta.
Mas se você olha para os outros como se fossem coisas, se você olha para as coisas e as trata como deuses, então você está na idolatria. Você vai mal. Sua vida não está bem. Sua vida vai mal. Porque o seu rosto está voltado com reverência para aquilo que não merece reverência. Mateus tinha um coração de bronze, de prata, de ouro ou de lata. Mateus estava lá se transformando naquilo que ele adorava. Metal frio e insensível. Mateus estava lá roubando das pessoas. E Jesus se aproximou dele e olhou para ele. Na sua homilia, São Beda recorda o olhar de Jesus, dizendo assim: Jesus olhou para ele, olhou com aquele mesmo olhar com o qual ele olhou para Pedro, quando Pedro estava no pecado porque tinha negado 3 vezes. Olhou com aquele mesmo olhar com que ele olhou para o povo de Israel que estava escravo no Egito. Eu ouvi o clamor e a miséria do meu povo. Jesus olhou para Mateus como um homem escravo do pecado. Jesus olhou para Mateus, para aquele homem de coração de metal, de coração frio. E o que fez Jesus? Jesus não disse para Mateus: olha aqui, quando você se converter, eu passo aqui outro dia e chamo você. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não disse: olha, muda de vida, quando você tiver ficado 6 meses longe dessa miséria do pecado, quando você provar que você se converteu, quando você provar e comprovar que você merece a minha misericórdia, eu volto aqui e chamo você para ser apóstolo. Nada disso. Jesus olhou para aquele homem apegado ao dinheiro, às coisas, e naquele momento o chamou. No meio da miséria o chamou. No meio da miséria o escolheu. No meio da miséria ele o elegeu para ser apóstolo. Para ser apóstolo no meio do pecado. Jesus olhou para Mateus e disse para Mateus: segue-me, deixa tudo. Isto é o início da fé. Na sua encíclica Lumen Fidei, o Papa Francisco nos diz com toda clareza: a fé se dá neste sair, a fé se dá neste êxodo, a fé se dá neste passo de ruptura, de romper com o meu pecado, com o meu passado, com a minha miséria. Ali se dá a fé, e neste caminho, neste êxodo, nesta estrada, neste caminhar, a fé vai crescendo. Mas meu irmão, se você quer ter fé, mas não quer êxodo, se você quer ter fé, mas não quer viagem, se você quer ter fé, mas não quer transformar a sua vida, então
esqueça, você não terá fé. A fé significa sempre uma ruptura com a mundanidade, com o pecado. Você precisa mudar. Se você quer ter fé, as pessoas precisam olhar para você e dizer: você está diferente. E muita gente não tem fé por isto, porque não quer pagar o preço da fé. Pois eu digo a você, meu irmão, minha irmã, Jesus hoje olha para você como olhou para Mateus e chama você para uma viagem, e essa viagem é das lonjuras de onde você se encontra, para que você volte para você mesmo, para o seu coração, onde habita Deus, onde Deus espera a sua conversão. Santo Agostinho dizia: Senhor, disforme eu te procurava nas tuas formosuras. Santo Agostinho, todo mundo sabe, teve uma vida sexual devassa. Ele procurava Deus nas suas formosuras, nas mulheres formosas. E ele diz: eu disforme, informe, ou seja, eu deformado, eu te procurava nas formosuras, te procurava longe de mim e estavas em mim. Te procurava fora de mim e estavas em mim. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Vamos viajar. O bem-aventurado Papa João Paulo II sempre quis que a Jornada Mundial da Juventude fosse marcada por uma peregrinação, um caráter de peregrinação, em que houvesse um trecho em que os jovens pudessem caminhar a pé até chegar ao local da vigília, até chegar ao local onde eles teriam a vigília e no dia seguinte a missa com o Papa. Os jovens precisam caminhar alguns quilômetros para chegar lá. Agora, essa caminhada, ela não é falta de organização, ela é parte do intuito da jornada. É necessário caminhar, é necessário peregrinar, é necessário andar, é necessário gastar as solas do pé para chegar em outro lugar, porque essa é a nossa vida cristã, é sair do meu pecado, da mundanidade, da minha miséria e ir peregrino na direção de Deus. Eu preciso mudar, eu preciso de uma viagem, uma jornada. Jornada quer dizer o espaço que eu sou capaz de caminhar no espaço de um dia. Jornada é isso. Jornada, jour quer dizer dia. Jornada é o espaço da caminhada de um dia. Eu preciso de uma jornada. Nós vamos para uma jornada, nós vamos caminhar. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos ir. Sai da tua terra, disse Deus a Abraão. Sai do Egito eu chamei o meu filho, diz o profeta Oséias. Sai da tua banca de impostos, da coletoria de impostos, sai. Nós precisamos ir, gente. Meus irmãos,
São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, fazia uma pergunta para os seus filhos espirituais. Ele dizia: onde eu estou quando não estou com Deus? Onde é que eu estou quando não estou com Deus? Ou seja, você só está com você mesmo quando você está com Deus. Mas quantas vezes durante o dia nós nos alienamos, nós vamos para longe de nós, nós nos perdemos nas lonjuras do pecado. A pergunta que Deus quer fazer a você hoje, jovem: você não está com saudade de você? Você não está com saudade de você mesmo? De quem você verdadeiramente é? Aquele que é sonhado por Deus, aquele que está no projeto de Deus? Você não está com saudades de você? Saia destas lonjuras e vem, larga tudo, deixa tudo, vem. É a peregrinação da fé, é a caminhada da fé, é o corte com a mundanidade. Não há conversão se eu não deixar de ser mundano. Existe uma ilusão em alguns métodos pastorais, em que as pessoas acham que vão converter o mundo se eles forem iguais ao mundo. Mas não é assim. Só existe conversão exatamente quando você consegue jogar a isca e fazer com que as pessoas fiquem diferentes. Monsenhor Jonas Abib teve uma intuição quando ele fundou a Canção Nova. E a intuição de Monsenhor Jonas Abib foi essa: um grupo de rapazes e moças, jovens, que rompam com o mundo. E todo mundo sabe o quanto Monsenhor Jonas era exigente nessa ruptura. Nada de músicas profanas, nada de gostos mundanos, nada de nada. Rompa com o mundo, sai da tua terra. E a Canção Nova precisa ser fiel ao carisma do seu fundador. No dia que a Canção Nova se mundanizar, estará traindo o que de mais precioso deixou Monsenhor Jonas Abib. É importante romper. O Papa Francisco está nos alertando: vamos deixar de ser mundanos. Não porque nós odiamos as outras pessoas, mas exatamente porque nós as amamos e queremos desafiá-las a vir. Em Roma, existe uma igreja chamada São Luís dos Franceses, onde no altar lateral está lá um quadro de um famoso artista chamado Caravaggio. Caravaggio é famoso nos seus quadros porque ele consegue colocar numa técnica chamada chiaroscuro, quer dizer, são sombras. Todos os quadros de Caravaggio são pintados na penumbra e de algum lugar vem um raio de luz que, como um foco, como um holofote, cai sobre uma figura. E naquele jogo de claro e escuro, de sombras e de luz, ele consegue transmitir algo de precioso. Pois bem, lá em São Luís dos Franceses há um quadro famosíssimo da vocação de São Mateus. Lá está Mateus na coletoria de impostos, na mesa, contando moedas, com papel e uma pena para as anotações. Ao redor da mesa estão sentadas outras pessoas.
numa coletoria de impostos. E é interessante que Caravaggio pinta São Mateus e os personagens do quadro com os trajes da sua época. É como se ele estivesse pintando São Mateus de terno e gravata, e ao redor algum jovem de calça jeans e camiseta ali, com os trajes da época. E naquela penumbra, dentro de uma casa escura, da porta vem uma luz, e por essa porta entra Jesus. Jesus está com as suas roupas de 2000 anos atrás. Jesus olha para Mateus. E se você for prestar atenção no quadro, na realidade, a luz, mais do que de fora, da porta, da janela, a luz na verdade vem de Cristo, porque a figura de Cristo está iluminada. E Jesus olha para Mateus, passando por cima de todo mundo que está lá. Mateus está lá no fundo. Mateus aponta para ele. Jesus aponta para Mateus. Mateus, tomado por aquela luz que vem na direção da sua vida, aponta como que incrédulo para o seu próprio coração, como quem diz: eu? Mas eu? Logo eu? Miserável eu? Pecador eu? Eu, miséria? Sim. O rosto de Jesus diz: sim, tu és meu, eu te escolhi, eu te elegi, porque tive misericórdia de ti, miserando atque eligendo, tendo misericórdia, o Senhor nos escolhe, nos elege. Meu irmão, hoje, este raio de luz está entrando na sua vida. Hoje, eu não sei quanto tempo de conversão você tem ou não. Eu não sei se você já é de caminhada ou não. Eu não sei se você veio ao PHN por acaso. Eu não sei se você já é convertido ou não. Eu não sei se você já tem 10, 20, 30 anos de caminhada. Não me interessa. Hoje, no hoje de Deus, um raio de luz entra na sua vida para iluminar a sua miséria, a minha miséria, para dizer: não me interessa se você que está me ouvindo, se você é ministro da comunhão, pregador da palavra, consagrado, padre, seminarista, bispo, quem você for. Se por acaso acontecesse o absurdo do Papa estar na frente da televisão, é para ele também. Por quê? Porque a palavra de Deus é para todos. Hoje, Deus olha para mim, Deus olha para você. Ele quer entrar como um raio de luz na sua vida. Ele quer entrar com um raio de luz na sua vida e dizer: como você está longe de mim, como você está longe de você mesmo. Você se converteu há tantos anos atrás, mas tornou-se mundano, e o seu coração está ficando de metal. O seu coração está metálico, porque você já não se importa com as pessoas, você se importa com as coisas. Você se aproxima reverente das coisas como se fossem deuses, quando na verdade você deveria se aproximar reverente do rosto das pessoas e nelas enxergar o Cristo que precisa ser amado. Meu irmão, uma luz entra na sua vida hoje. Rompa, sai da tua terra, sai do Egito, deixa a escravidão, larga a coletoria de impostos. Hoje você está sendo chamado não somente a PHN, não pecar, por hoje não, hoje você está chamado a muito mais. Hoje o chamamento que Deus quer fazer a você é para a santidade. Deus quer que você seja santo.
Você diz, mas eu sou pecador. Exatamente por isso. Miserando atque eligendo, tendo misericórdia de você. Deus escolheu você para ser santo. Você foi escolhido para ser santo. Você foi escolhido para ser santo. Você foi escolhido para ser santo. Meus irmãos, este é o chamado. Esta é a luz e este é o Cristo. E o que nós vamos agora fazer não é um quadro numa parede, por bonito que seja. Não é um quadro na parede de São Luís dos Franceses. Não é um texto da homilia de São Beda o Venerável. O que nós vamos fazer agora é nos aproximar desse altar. E aqui, nosso Senhor, em pessoa, vai apontar para você onde quer que você se encontre. E vai dirigir a você o dedo, não de acusação, mas um dedo de eleição e de convite. E dizer, tu és meu, tu és minha. Deixe de espernear, larga esta coletoria de impostos, derrama as moedas no chão, vira esta mesa, entra para o caminho da santidade, rompe, não somente com o pecado, rompe com a mundanidade e vem, porque eu tenho para você um lugar preparado no céu. É Ele quem vem, ressuscitado, luminoso e glorioso. Com Ele nós iremos nos encontrar neste altar, e Ele dirige a você e a mim este apelo. Meus irmãos, pode ser a nossa última chance. Deus talvez esteja visitando você de forma que você não tenha mais outra oportunidade. Você não sabe quanto vai durar a sua vida. Não espere amanhã. Sai hoje. Rompe com o pecado e com a mundanidade. Ele teve misericórdia de nós. Ele nos elegeu. Amém.